Olá, boa noite a todos. Estamos muito felizes por estarmos aqui novamente, dessa vez abrindo a segunda temporada da série Caminhos da Abundância. Já fizemos a nossa primeira temporada e agora a gente vai trazer novos assuntos, novas aulas ao vivo sobre esse tema, abundância em todos os sentidos da nossa vida. É isso que a gente vai tratar hoje aqui. E vamos também contar um pouco para vocês como é que a gente se encontrou, o que cada uma de nós três faz e por que a gente está se propondo a falar sobre esse tema para tanta gente que está nos acompanhando. E a gente já está assim com o coração cheio de gratidão, todas as células do corpo vibrando esse sentimento, porque essa caminhada totalmente intuitiva que a gente resolveu seguir juntas está já dando muitos e lindos resultados. Bom, a nossa segunda temporada, a gente já definiu que vai ter aulas ao vivo, agora todas as terças, às 19 horas. Depois a Flávia pode falar um pouquinho, né, sobre esses novos termos, como que a gente chama também esses dias da semana pelo Sincronário da Paz. Mas, a princípio, aqui, para todo mundo se programar, já pode marcar lá na sua agenda que nas próximas 9 terças-feiras nós vamos tratar assuntos sobre a abundância no nosso canal do YouTube. Serão 9 episódios totalmente gratuitos, então se você já nos segue, ajuda a divulgar essa informação, chama seus familiares, seus amigos, aquela pessoa que você sente quando está assistindo às nossas aulas, que merece receber essas informações, merece que essas fichas caiam e chaves virem para acessar grandes portais da abundância. Vou falar um pouquinho então já sobre mim. Eu sou Jo Baitel, sou jornalista de formação acadêmica, especializada em filosofia e sociologia, e trabalhei muito tempo com comunicação estratégica política. E aí, agora que eu sei o meu Kim, que é Tormenta Cósmica Azul, faz pouco tempo que eu consegui integrar mesmo essa informação do que eu vim fazer nesse planeta. Com bastante força de mobilização, com bastante energia, eu consegui encontrar essa força de estar no meu centro, no meu eixo, e cumprir a comunicação como propósito no autoconhecimento. E aí eu utilizo algumas ferramentas que eu fui encontrando nesses últimos 13 anos, e é incrível, né? Porque foram os 13 anos da onda de purificação até a gente iniciar esse ano do Mago, com a formação de instrutora de yoga, que foi um grande portal para esse autoconhecimento, de utilizar o corpo mesmo como ferramenta de autoconhecimento. E agora também eu sou uma estudiosa e amo os processos de terapia de florais da lua e de ginecologia natural pelas medicinas dos saberes da Mãe Terra. Então eu trabalho todas essas terapias também e todos esses processos em frequência teta. Agora também sou teta healing e sou muito feliz por estar aqui nesse canal que eu também reconheço como uma grande medicina, hoje já na vida de bastante gente, junto com as minhas irmãs amadas, Clara Coelho, Flávia Mota, fazemos uma linda parceria em todos os sentidos, cumprindo o nosso propósito aqui neste planeta. Vou passar a palavra para a Flávia, que vai nos trazer a frequência do dia hoje e também vai falar um pouquinho sobre ela. Oi, queridos e queridas, como estamos aqui nesse portal, né? Bom, hoje a gente está começando um novo ciclo que chama Castelo Branco do Refinar, né? A gente vem agora por 52 dias fazendo um processo de refinamento. Esses códigos, né, que eu sempre estou aqui, essa é a minha tarefa dentro dessa tríade, é falar sobre os códigos do tempo, como que o tempo informa a nossa vida, como é a nossa vida percebendo o que acontece no nosso entorno, em tudo que a gente faz, mas com uma percepção, com outra lente, né? Que é a lente do tempo. Para passar esses códigos, a gente fala numa linguagem chamada
né? A gente fala sobre a lei do tempo, o sincronário das 13 luas, os códigos galácticos do Tzolk'in. Nós falamos da mudança do calendário, né? Então, vocês que estão acompanhando a gente já há um tempo e vocês que estão começando agora, vão começar a perceber que a gente sempre está sintonizando os dias das nossas aulas com as frequências do tempo natural das 13 luas. A gente vai ter algumas aulas aqui específicas sobre esse tema, e a gente já teve também, então você pode buscar lá no canal, tem algumas aulas que falam sobre isso, que aí você que nunca ouviu falar, vai começar a entender um pouquinho mais. Bom, sou Flávia Mota, sou estrela ressonante amarela. Há mais uns 22 anos, mais ou menos, uma pessoa contou para mim que o calendário que a gente seguia na Terra era um calendário que não tinha nada a ver com a nossa evolução. E contando essa história, né, que os 12 meses nos afastavam do nosso plano, era como se fosse um negócio que deixava a gente dormido. Aquilo fez tanto sentido para mim, e eu também dei uma transformação na minha vida e comecei a experimentar, seguir o sincronário das 13 luas e investigar, estudar, até que eu transformei toda a minha vida. E cada vez fui adentrando mais nesse conhecimento, né? Há mais ou menos um giro galáctico atrás, eu conheci a Clara e a Jo pela internet, em algumas coisas que a gente fazia junto, e eu sintonizei muito com elas, né? E naquele momento eu comecei já a pensar, falei, nossa, eu quero fazer alguma coisa com elas, né? E queria saber o Kim delas. E aí, de repente, a vida foi sincronizando e um dia a gente se encontrou numa conversa assim pelo Zoom, contando essas coisas, né? E resolvemos fazer esse trabalho, a Caminhos da Abundância, essa série que a gente vai ter agora a segunda temporada. Super bem-vindo para vocês. E vou falar um pouquinho da energia do dia de hoje, né? Então, hoje a gente está abrindo um portal que vai durar 52 dias, que é o Castelo Branco. O Castelo Branco, ele refina os nossos processos que a gente começou no últimos 52 dias, né? E hoje a gente começa a Onda Encantada do Caminhante do Céu, é a Onda Encantada Vermelha, e ela é a Onda Encantada de explorar, de vigilar e de conhecer, romper os limites, né? Os limites, assim, em vez de chegar só até aqui, a gente expande, né? O momento que a humanidade se dá conta que existem outras coisas, que não é só a terceira dimensão que está comandando aqui a nossa realidade. Então, essa Onda Encantada, para esses 13 dias, nós vamos estar navegando na percepção dessas outras coisas fora desse limite que a gente aprendeu que só existia a terceira dimensão, né? Então, agora, a gente começa hoje com esse Caminhante do Céu Magnético Vermelho, é um Kim super poderoso. Nos nossos Instagrams, nos nossos canais, a gente sempre coloca também a frequência do dia para você também começar a acompanhar e vai poder entender um pouquinho mais à medida que vocês vão investigando. E é isso, aqui a gente é como a gente entra num túnel quando a gente abre as séries, né? Então, é uma aula por semana. Nas 13 luas, os dias da semana também tem outro nome, que são 13 meses, os 13 meses de 28 dias, e os dias da semana têm conexão com os nossos chakras. Essas terças-feiras vão ter conexão com os nossos chakras da garganta, com o plasma alfa, que é assim, ó, tipo, ó, alfa libera. Então, esses dias a gente vai estar liberando esses conhecimentos e nos comunicando com vocês com todo o nosso amor, que é isso que a gente veio fazer aqui, com todo agradecimento e toda alegria. A Cat, passar a palavra para a Clarita. Olá, gente, boa noite, bem-vindos. Quem está chegando agora, bem-vindos novamente. Quem já está acompanhando a gente, eu realmente me dá muito prazer estar aqui com vocês e com essa tríade maravilhosa, bem complementar. A gente tem diferenças que são tão gostosas de trocar, que sempre adoro ouvir. Adorei ouvir a Jo, adorei ouvir a Flávia de novo aqui. Bom, eu sou a Clara Coelho. Uau, eu faço muita coisa. Sou cachorro rítmico branco
e tenho essa força, assim, do amor que me move mesmo na vida para descobrir, organizar o que for possível para poder manter o amor aí na sua maior plenitude em todas as relações e todos os espaços, né? E aí eu sou artista e formada em artes cênicas também, tive uma caminhada muito linda pelo teatro, pela música e outras artes que sempre foram entrando, a dança, artes plásticas, coisas que sempre foram sendo incluídas no meu trabalho artístico. E em paralelo a isso, uma pesquisadora interna curiosa pela vida, sempre buscando, né, autoconhecimentos, né, esse lugar de o que é a vida, o que são as pessoas, quem sou eu nisso tudo, como que a gente se organiza, como que a gente faz, como que a nossa realidade se estabelece, ela é fixa, não é, como se move. E na busca de responder essas perguntas que começaram a surgir lá atrás, né, quando eu era criança ainda, essas perguntas eram muito já fortes para mim. Há 14 anos eu comecei oficialmente, de forma consciente, um caminho de autoconhecimento muito profundo, passando por muitas filosofias, lugares, né, de conhecimento espiritual, muitas leituras, muitos cursos, muitas terapias, muitos processos físicos, emocionais do corpo, da voz, para ir chegando cada vez mais num refinamento dessas descobertas, né? A física quântica foi entrando na minha vida, conseguindo alinhavar de forma mais racional coisas que estavam num campo muito espiritual, que também era muito presente na minha pesquisa de entendimento da vida, das relações. E aí, cada vez que eu fui caminhando mais, eu consigo definir menos o que eu faço e, ao mesmo tempo, eu estou mais tranquila com essa liberdade de poder transitar entre tantas possibilidades de compreensão do que é que a gente está fazendo aqui, quem somos nós, para onde a gente vai, da onde a gente vem, né? E essas perguntas estão dentro de todos nós, né? Não há uma pergunta, não há uma pessoa que ainda não tenha se perguntado isso e que esteja nessa busca de tentar responder. Então é muito lindo poder estar nesse coletivo. Eu, como uma boa aquariana, amo o coletivo, para que a gente possa ir juntos, né? Caminhando nesse desenvolvimento do que é ser humano aqui na Terra, né? Estamos em pleno desenvolvimento e quanto mais a gente se apropria disso, mais potência a gente vê. Né? Então, eu trabalho com projetos coletivos, um novo paradigma, trabalho com terapias, dou cursos, formações, vivências, aqui, né, agora com essas aulas online também, atingindo gente no mundo inteiro, tenho trabalhos muito focados também com o feminino, com as mães, porque sou mãe, isso também é uma grande transformação que chegou na minha vida, da qual eu tenho uma imensa gratidão, e tenho trabalhado com casais, tenho trabalhado com grupos, então eu sinto que a minha natureza tem essa liberdade mesmo de ir e vir. E aí, nessa tríade, essas duas mulheres, se formou algo muito especial e único, que a gente sentiu que o que mantinha a gente conectado era esse ancoramento da abundância mesmo, né? E de forma concreta, né? As três tinham essa vontade de trazer para o concreto. Quando a gente fala de abundância, a gente está falando do quê? Né? E como é que eu sinto isso no corpo, e na minha vida, e na minha realidade? Sair dos campos de tanta informação, às vezes mental e discursiva, que às vezes faz com que a gente fique ali entrando em conhecimento com alguma coisa e ao mesmo tempo a gente tem a sensação de que a gente está distante daquilo. E aí nessa vontade de falar como é que a gente torna isso, né, de forma mais acessível para mais e mais pessoas encontrarem esse estado de abundância do ser, né? E por que a abundância do ser? Por que a gente traz esse ser junto com a abundância? Porque a gente entende que a abundância é um estado e ela é muito além das nossas limitações de olhar a abundância só como uma questão financeira. A abundância, ela é um estado, uma forma de viver que está em todas as esferas da nossa vida. Ela se reflete como a gente lida com as nossas relações, com a comida que a gente come, com a forma que a gente trabalha, com quem a gente trabalha, como eu estou na minha vida, tem a ver com o quanto eu estou realmente aberto a entrar em contato com esse verdadeiro estado natural de abundância, que me leva a esse estado de plenitude, de estar completo, de estar pleno, né? Conectado com esse universo. E é claro que a abundância financeira entra dentro disso também, porque a energia financeira, ela é parte da vida, ela é uma energia que está num fluxo aqui para que a gente possa se apropriar dela e canalizar ela para aquilo que há de melhor, né? O nosso bem viver comum nessa terra, né?
Então a gente também traz isso, mas a gente traz que é muito mais que isso, né? E aí a gente convida todo mundo a realmente percorrer esses caminhos junto com a gente. Então a série Caminhos da Abundância surgiu dessa vontade da gente criar um caminho que pudesse dar conta de trazendo coisas preciosas que compõem esse encontro com a abundância, para que mais e mais pessoas pudessem encontrar dentro de si essa experiência. E também a gente tem alguns outros processos que depois mais para frente a gente vai trazer, né, conforme a gente vai avançando, que trazem de uma forma bem prática mesmo como é que a gente aplica todas essas chaves preciosas que a gente pegou ali no caminho e traz mesmo para a nossa realidade de uma forma bem precisa. Por que tudo isso? Porque a gente vive num ambiente comum, porque somos nós que nos relacionamos com a gente mesmo. Ser humano traz a condição de sermos interdependentes e estamos aqui nessa co-criação da nossa realidade. E quanto mais e mais pessoas estiverem mais conscientes, estarem mais criadores mesmo da sua consciência, né, da sua realidade, da sua experiência aqui na vida e afinando isso, né, com amor, com valores que realmente dignificam a vida, né? Que trazem realmente uma outra forma da gente olhar para as pessoas, olhar para a gente, se relacionar com a natureza, o meu dia a dia, o dom que eu trouxe para poder realizar aqui, a missão, o propósito. Quanto mais a gente vai afinando isso, mais a gente vai encontrando essa terra de bem viver para todos, que é super possível e que a gente está caminhando aí há milênios, com indas e vindas, às vezes voltando um pouquinho para trás, às vezes caindo e tropeçando e voltando, e que agora eu sinto que há uma onda, né? Uma energia bem propícia para que nesse momento novas sementes realmente possam nascer, e sementes que têm uma base, né? Uma raiz muito mais profunda para esse salto de desenvolvimento da humanidade, que agora está aí disponível para a gente só se apropriar, aproveitar, desfrutar e existir com outra qualidade. Então, gratidão. Passo para a Jo. É isso, gente. Estou aqui hoje com o meu sobrinho também, João. Se apresenta para o pessoal. Olá. João Baitel. Hoje eu estou nessa função também de cuidar dele. Minha irmã está aqui em São Paulo fazendo um curso, o Cia Parto. Ela trabalha com parteria, então a gente está aqui nessa função hoje. E é isso, né, gente? A abundância é tão amplo, né? E é muito mais. A gente não está aqui falando só, como a Clara falou, sobre essa questão apenas financeira, porque a gente pode às vezes ter muito dinheiro e não estar vivendo a abundância em plenitude, né? Não está feliz, não está tranquilo, não está sentindo a potência em todos os sentidos da sua vida. E ao mesmo tempo também a gente pode estar super bem, amorosamente, né? Em outras áreas da vida, se sentindo pleno, e se estiver vivendo um ambiente de escassez financeira, a gente também não está cumprindo a nossa abundância, né? Aqui nesse planeta. Tem uma imagem de uma irmã também muito preciosa que me trouxe essa consciência do que é ser abundante nessa vida. Então, a gente vive sobre uma terra, né? E essa terra e essa mãe também generosa, né? Ou pai, dá para cada um chamar como quiser. Essa energia divina, ela espera que a gente seja realizado nessa vida. É isso, né? Então, eu ainda não sou mãe, pretendo ser em breve, mas essa irmã amada, ela trouxe uma imagem que ela queria muito que o filho fizesse um intercâmbio. E aí ela moveu várias coisas para aquele filho, né, poder viajar e fazer o que ele queria, aquele sonho que era dele e era dela também. E o dia que ela embarcou o filho para fazer essa viagem, ela sentiu tanta gratidão e tanta realização que ela percebeu qual é o sentimento dessa mãe terra, dessa mãe divina, quando um filho se realiza na terra. Então, essa energia divina, ela não quer que a gente fique ralando, vivendo
na dor, não quer que a gente fique em esforços absurdos para conseguir o básico, o mínimo e sempre faltar. Escassez em vários sentidos. A mãe, ela espera que a gente seja filhos realizados, filhos abundantes, filhos que conseguem cumprir o seu papel aqui nesse planeta de ser feliz, né? Isso é ser abundante, é ser feliz. Então, é esse sentido que a gente trata aqui no nosso canal Abundância do Ser. E aí a gente traz essa série com vários assuntos, né? Muito profundos, muito amplos e, ao mesmo tempo, muito assertivos, no sentido de como nós podemos ser abundantes no agora. Porque não adianta a gente remoer o passado ou fazer planos, eu vou ser abundante, completamente feliz daqui 10 anos ou quando eu conquistar isso, né? A gente precisa viver essa força da abundância no agora. E a gente é muito feliz e muito abundantes aqui nesse canal, né? Cumprindo o nosso papel, cumprindo esse propósito, essa missão mesmo, e a gente se alegra também, né? Porque quando a gente tem esses resultados, nós sentimos mesmo que a Mãe Terra, a Mãe Divina, nos aplaude. Eu tenho 2 irmãos e a gente tinha uma loja, né? Lá em Guarapuava, no Sul. E aí, às vezes, a gente fazia uma reunião e dava super certo, conseguia traçar várias coisas, né? Minha família tem uma raiz bem católica. Aí a gente falava que Jesus nos aplaudia. Hoje, Jesus nos aplaudiu. Então, quando o filho se realiza e quando o filho vive em abundância, livre de culpa, liberando todas essas questões que não contribuem mesmo para a nossa evolução, eu sinto que Jesus nos aplaude, né? E é isso que a gente está buscando aqui, os aplausos por nós vivermos e nos permitirmos sermos abundantes. Eu vou pegar um pouquinho a palavra também, né? Para quem não acompanhou o nosso canal até agora, ou pegou o caminho, assim, né, no meio do caminho, eu convido realmente a olhar lá. A gente tem várias aulas da primeira série de Caminhos da Abundância, a gente falou sobre muita coisa, né? E agora, quando a gente veio aqui, agora fiquei revivendo várias aulas, vontade de falar tantas coisas. Tem uma aula que a gente fala sobre a Matrix da escassez, né? E da Matrix da abundância. Essa vale muito a pena assistir lá, onde a gente traz de forma bem clara, né, e básica, assim, como a gente está realmente dentro de uma matrix da escassez, sem saber que a gente está, como é que a gente se meteu ali, e às vezes sem saber como a gente sai disso, né? Por que ainda existe uma lógica dentro de mim que pensa na escassez, que aceitou a escassez como uma condição natural, que aceitou a dor, o sofrimento, né? Esse lugar de, preciso fazer muito esforço para ter valor naquilo que eu conquisto, né? Porque senão isso não tem valor, né? Quantos ditados populares a gente carrega, né? Quantas gerações nossas que também realmente sofreram, que passaram por guerras, que passaram por processos muito doídos e difíceis para poder dar um pequeno passo adiante. E o quanto às vezes a gente ainda está sustentando isso, né? Sem saber exatamente por que a gente está sustentando, precisa sustentar isso. Será que realmente sustentar isso vai levar a gente aonde, né? E o quanto a gente pode se libertar de tudo isso e abrir espaço para sustentar o que realmente sustenta a abundância nesse planeta. O amor nesse planeta, as boas relações, a verdade, né? Trazer a verdade, né, pulsando aqui também como algo que dá uma base para que a gente possa transitar e existir, né? Como é que a gente se permite existir sem verdade? Né? Uma coisa simples, por exemplo, sei lá, todos os dias a gente faz um exercício, que é um exercício humano, de todos os povos, de todos os tempos. Existe uma frase que a gente sempre fala, que não existe nenhuma cultura que não tenha esse hábito, que é chegar para alguém e falar: oi, tudo bem? Né? Oi, como você tá?
E a gente entrou num campo de tal dormência que a gente fala isso, a gente tem um certo acordo aí, social, mundial, de que quando a gente está falando isso, perguntando, a gente não está perguntando de verdade, né? Eu tô falando, oi, tudo bem? Como é que você tá? E eu tô em algum campo dizendo para a pessoa, não me responda a verdade, porque eu não sei se eu tenho tempo, disponibilidade emocional, de física, para poder lidar com o que você pode me trazer se você entrar em contato. E quando a gente já escuta isso, a gente também fala, nossa, eu não vou responder, né? A pessoa não tem tempo, ela não tem nada a ver com a minha vida. Nossa, eu vou trazer essa informação para ela. Ou às vezes a gente já nem conecta. O que é que eu tô? Eu tô bem mesmo? Como é que eu tô? A gente já fala, não, eu tô ótimo. Ah, ótimo. Ei, legal. E você? Tudo bem, e você? E a gente vai entrando num campo onde a gente vai se desconectando da gente, do outro, da verdade, do que está acontecendo, do que é real. E aí a gente vai, se a gente está desconectado desse primeiro momento, que é como eu tô agora, como é que a gente vai se conectar com o nosso propósito, com a nossa profissão, com os nossos dons, com as nossas capacidades dentro das nossas relações, de poder lidar com os desconfortos que as relações trazem, com os desafios que elas trazem, porque as relações trazem isso, a gente está em desenvolvimento. E eu vou cada vez me sentindo mais acuado nesse mundo, né? E tentando me apegar a alguma coisa que me dizem que vai dar garantia. E aí, o que a gente tem de garantia? O sistema que diz que é bom, o sistema capitalista da forma com que ele é, o sistema trabalhista da forma que ele é, as leis, isso, aquilo. A gente fica tentando reproduzir alguma coisa que disseram que é seguro, quando, na verdade, se a gente começa a olhar algumas leis, a gente fala, essa lei não tem nada a ver. O que essa lei está fazendo aí? Essa lei fere a humanidade, essa lei não tem nada a ver comigo, né? O que é essa forma de criar o filho? Por que tem que ser assim? O calendário, da onde que veio? E a gente começa a questionar tantas coisas que parecem fixas na nossa realidade para perceber e tomar consciência de que tudo é criado. Isso tudo que a gente está vivendo agora foi criado em algum momento, né? E a gente foi criando a partir do quê? Da nossa observação da realidade, da nossa vontade de inventar coisas, misturando tudo que a gente vê como a criança, né? Que pega um brinquedo, pega uma outra coisa, tenta encaixar aqui, ver se... Será que isso aqui dá? Ou na culinária, a gente mistura um alimento com um tempero. E a gente começa a perceber que são infinitas as possibilidades da gente misturar toda essa matéria física com os campos sutis, com a matéria emocional e ir criando, né, a nossa realidade, a nossa vida aqui, né? Tudo é criado. Tudo que a gente caminha na rua, a gente olha, foi criado de alguma forma e está em interação. E aí poder assumir esse lugar de falar, bom, se tudo até agora foi criado e tem um monte de coisa que não faz sentido nenhum, então a gente cria e recria e desconstrói, né? Mas aí para isso a gente precisa o quê? De ferramentas, né? Dessa consciência mais aberta, desse olhar mais amplo, né? Aproveitando aí o Caminhante do Céu, explorar mesmo que a gente ainda não explorou, abrir espaços, né? Para a gente descobrir que a vida é muito maior. É como quando a gente sai de um país e vai visitar outro país, né? Se alguém já teve essa experiência, e aí a gente chega numa cultura tão diferente, a comida é diferente, as roupas são diferentes, a forma de namoro, de tudo, aí você olha e fala, nossa, gente, tem tantas possibilidades, né? A vida pode ser de tantas formas vividas aqui na Terra. Será que eu estou vivendo realmente o que faz sentido para mim? Será que o que eu vivo me dá prazer? Será que o que eu vivo me deixa mais luminoso, me deixa realmente na minha potência? Será que o que eu vivo está coerente com a minha verdade interior, lá no interno mesmo do que eu estou sentindo? Ou será que eu estou sustentando um monte de coisas que não fazem sentido sustentar, né? E a força de estar junto nisso é muito linda. Então a gente percebe muito isso também nós três aqui, né? Como quando a gente está em tríades, em parcerias duplas, coletivos, a gente tem uma força muito maior, com muito menos esforço, muito mais prazer, e a coisa simplesmente vai acontecendo. E a gente vai aprendendo a entrar num estado onde parece que tudo vai chegando até a gente. E a gente vai fazendo menos esforço. E o nosso potencial vai transbordando. E o transbordar não é a força da água. A água não está fazendo força para ir para cima. É natural, é tanto que transborda. E aí a gente
aprende também a entrar nesse lugar de testemunhar esse transbordar, né? E a gente está falando aqui, né? Cada uma em algum momento, não sei se hoje ainda, mas em algum momento do caminho da abundância pode vir. Tem uma história de vida aqui de que não era assim desde o começo, né? Não é que a gente estava transbordando desde sempre, estávamos sempre aqui nesse ponto. Se a gente está aqui hoje, teve um caminho que a gente percorreu e um caminho que nem foi tão linear ou assim, né? A linha bonitinha, nem as tortas, tropeços, redescobertas, desconstruções, desafios, para ir achando esse lugar, né? E afinando esse instrumento, aprendendo a tocar ele. E segue o aprendizado, né? Sempre tem mais músicas para a gente aprender a tocar. O instrumento desafina, a gente precisa afinar, quebra uma corda, tem que trocar a corda. E é um processo eterno, né? Mas é um processo onde a gente vai cada vez mais desfrutando esse refinamento, né? Esse caminhar, refinando cada vez mais as nossas potências, as nossas relações, o nosso encontro com a vida, a nossa criação da realidade. Então, nosso convite para essa segunda temporada de Caminhos da Abundância é esse convite de caminhar junto, de perguntar junto as coisas da vida, explorar o que precisa explorar, questionar, compreender, acessar um insight, uma consciência e começar a trazer para a matéria, né? Cada um da sua forma. Um vai começar a escrever, o outro vai voltar para a arte, o outro vai mudar de profissão, o outro vai ter filho, o outro já tem filho e vai mudar a forma com que se relaciona com o filho, o outro vai mudar de cidade. E, enfim, muitas coisas vão começar a pulsar dentro da gente para a gente ir cada vez mais refinando, encontrando essa nossa abundância do ser. Ei, que lindeza! Fiquei com vontade agora de compartilhar um pouco aqui sobre essa questão do tempo, né? E do que isso significou na minha vida. Então, quando a Flávia surgiu na minha vida, há um certo tempo, eu consegui identificar, e eu já consegui até trocar com ela sobre isso, que eu imaginava durante todos esses anos que o grande portal de autoconhecimento da minha vida foi o yoga. E aí, quando eu conheci a Flávia e recalculei o meu Kim, eu lembrei que um amigo, e as coisas surgem assim, né, das formas mais inusitadas. Eu tenho um amigo que gostava muito de festivais, de música eletrônica, e era a época que eu ainda trabalhava com política. Na verdade, eu estava assim, começando, né, a minha trajetória nisso. E aí ele falou, nos festivais eles usam umas bandeiras do sincronário da paz e tem os tons, é super legal, vamos calcular aqui o teu Kim. E aí eu calculei o meu Kim com ele, pelo computador, e vi tormenta cósmica, né? Na hora eu pensei, nossa, tormenta, que coisa mais forte isso, né? E aí passou assim, e eu não me liguei que aquilo era um portal de ativação gigantesco na minha vida, tanto que depois eu nem lembrava mais, né, qual era exatamente o meu Kim. E depois de algumas semanas eu fui para minha primeira aula de yoga. Então, esse cálculo e essa ativação foi essencial para o início da minha trajetória de autoconhecimento. Ainda continuei trabalhando com política um bom tempo. Alguns momentos eu me sentia completamente desconectada, estressada, com falta de tempo para fazer as coisas que realmente me interessavam. E eu percebo que isso hoje o tempo é considerado um inimigo, né? Eu não tenho tempo, é como se fosse uma escolha. Ou eu tenho tempo para fazer as coisas que eu gosto, ou eu tenho tempo para ganhar dinheiro, né? E essa escolha, quando a gente começa a navegar nas ondas, né, e pelos 15, na energia e nas frequências do dia, não existe mais essa escolha. Eu faço o que eu amo e eu utilizo o tempo como arte. E me utilizo dessa arte para cumprir o meu propósito, e aí todo o resto vem de uma forma fácil, né, com a lei do mínimo esforço e da máxima potência. Então, essa identificação me ajudou demais a trilhar esse caminho. Depois eu fiquei um bom tempo ainda trabalhando com isso, só entendi, e aí o universo às vezes, né, faz a gente entender de uma forma assim, bem forte mesmo, que o meu corpo precisava mudar a frequência dos ambientes que eu estava circulando, quando eu desenvolvi
descobri, na verdade, uma disfunção na tireoide, né? Uma glândula que, na verdade, comanda todos os hormônios do nosso corpo. Então, muito do que eu estava vibrando nas minhas células vinha disso. E aí eu resolvi completamente mudar de vida, né? Mudar a forma como eu estava utilizando o meu tempo. Voltei para perto da minha família. Na época eu estava morando longe para trabalhar. Reestabeleci todas as minhas prioridades. E aí fui seguindo as pistas mesmo, né? As sincronicidades. E hoje eu me sinto uma pessoa completamente realizada naquilo que eu faço. Às vezes eu tô assim em casa, né? Ou tomando um chá, e me invade mesmo esse sentimento de gratidão por estar aqui com essas pessoas maravilhosas, fazendo o que a gente gosta e contribuindo, né, com essas informações para a vida de muitas pessoas. Então, eu falo tudo isso para dizer que muitas pessoas nos acompanham, né, e estão nesse processo mesmo, estão vivendo essa transição, que precisa de coragem, né? Não dá para dizer que é uma decisão fácil nesse momento. A gente está quebrando vários paradigmas de muitas gerações, né? Então, eu trago isso para dizer que vale a pena a gente seguir o nosso coração e seguir o farejar mesmo, né? Os sinais da abundância para que a gente se sinta um ser realizado, em abundância do ser. Bom, quando a Jo estava falando, né, da história dela, agora até me emocionei um pouco, Jo, porque eu sou estrela ressonante, né? E eu sempre vivi as coisas de uma forma muito intuitiva. Sempre compreendi as coisas de uma forma intuitiva. Sabia que eu fui estudar, imagina, eu estudei comércio exterior, eu trabalhei em corporações grandes, minha vida até os meus 30 anos era dentro desse ambiente que não tem nada a ver com o ambiente que eu vivo hoje, com tudo que eu falo e tal. Mas eu estava lá dentro e eu observava muito, convivendo ali com pessoas, né? Eu tenho também o ascendente aquário, e eu convivia com as pessoas e eu convivia muito bem com todas as pessoas, sabe? E eu via que mesmo estando dentro daquela estrutura, as pessoas eram pessoas, que elas tinham sua história, seus sentidos e seus sonhos, suas coisas que elas faziam fora dali, que aquilo ali não era a única coisa, que nem eu tinha, ou tipo, a vida paralela, todo mundo também tinha. E eu me sentia muito estrela, sabe? Eu nem sabia esse negócio de estrela, nada, mas eu me sentia muito estrela. Eu era muito assim, notada, eu chegava no escritório, todo mundo já sabia que eu chegava, e sempre fui assim, muito de bem com a vida, né? Então, quando também fizeram o meu Kim, né? O Kim a gente calcula baseado na data do nosso nascimento. E o cara falou para mim, estrela ressonante amarela, estrela ressonante é uma estrela com 7 pontos. Eu trabalhava numa empresa que tinha uma estrela como símbolo e essa estrela tinha 7 pontas. E eu sou estrela 7, né? Então eu falava, nossa, agora que eu sou estrela mesmo, né? E as pessoas falavam, o que você pensa que você é uma estrela? E aquilo foi tão legal. Eu ainda, depois de começar a seguir o sincronário, eu ainda fiquei 1 ano trabalhando dentro do 1260, dessa estrutura, sabendo que era o meu último ano, sabendo que era o meu último momento, preparando, né, o campo para poder dar esse salto, para poder realmente mergulhar em outra realidade, a realidade que eu acreditava, que eu falava, gente, o plano divino me trouxe até aqui, me trouxe esse conhecimento, me trouxe esse fogo interno, essa certeza que eu tenho dentro de que realmente o meu caminho é fora disso, e não pode ser uma enganação do plano divino. Não pode. Então, isso foi o que deu a certeza para mim de saltar, né? De deixar aquela velha estrutura, de romper com esse sistema de crença que fala que se você não seguir uma carreira profissional assim, não trabalhar para alguém ou fazer não sei o que, você não vai dar certo nada na tua vida. E um pouco, minha mãe falava que eu dei um cavalo de pau na vida, né? Que eu estava indo, porque eu estava indo super bem naquela carreira.
E ela puxei o cavalo de pau e tomei outra, né? E comecei uma outra aventura. E que essa aventura, como disse a Clara, nem sempre foi as mil maravilhas no dia seguinte, não, né? A gente tem momentos que a gente precisa, a gente segue passando por provas, por desafios, por aprendizados, mas sempre com uma satisfação grande, né? E eu chamo isso de estado de abundância, porque é como uma confiança tão certa, assim, de que realmente existe algo mais além, mas para a gente chegar e que todo mundo possa viver, perceber, entender e viver isso, a gente precisa, né, passar, assim, né? As estruturas que foram criadas para os humanos aqui na Terra, de crença, são muito fortes, são muito engessadas, né? Da gente falar que come já diferente, que não come coisa intoxicada, o veneno já é um pouco ser revolucionário. De você falar que quero ter tempo livre para mim, para minha alma desfrutar, já é ser revolucionário, né? Então, poucas coisas que a gente faz aqui, a gente já está indo na contramão. Pequenos atos, tem gente que nem sabe que pequenas coisas já tiram ela, né? Só dela começar a observar o mundo de outra maneira, conseguir perceber todo esse construto de crença para levar a gente a pensar de que tudo é escasso. E aí a gente vai tirando assim uns, sabe, quando a gente está no submarino, que leva um negocinho, olha lá. Então, muitas pessoas fazem isso, muitas pessoas conseguem enxergar esses universos paralelos e ali você vê aquele mar, né? Então, nem sempre é um mar de rosas, é uma coisa maravilhosa que você sai, e agora sim, eu sou livre das ataduras do tempo artificial ou do sistema de crença, mas sempre aquilo vai nutrindo o nosso ser, né? Porque quando a nossa alma encontra esse estado de abundância, ela sempre está emanando isso. E é quando ela está fazendo alguma coisa que ela gosta, é a que ela veio fazer, ela encontra aquilo, às vezes ela está aprendendo uma coisa, então aquilo dá um prazer, né? E a gente se vê naquela outra situação. Então, é muito gostoso compartilhar isso com vocês, porque a gente sabe que tem muita gente que já percebeu, já despertou, já sabe, mas por causa desses sistemas de crença ainda não deram esse grande salto, né? Para poder abraçar a vida com toda a sua plenitude realmente. E a gente está aqui, mas, né? Nós juntas aqui somos Terra Cósmica. E para contar, né, para vocês que é possível realmente fazer uma transformação. E a gente vai trazendo nessa série Caminhos da Abundância várias coisas que ajudaram a gente no nosso caminho a passar etapas e também como a gente vai pulsando junto, sabe? Com todo mundo que está seguindo o canal, com todo mundo que está se aproximando, a gente vai pulsando, a gente vai criando uma onda telepática de abundância do ser, né? E isso é uma delícia fazer. Eu estou muito grata por elas, por vocês todos que estão assistindo e por tudo que a gente está construindo junto, né? É maravilhoso. E para quem não sabe, né, a gente começou esse ano, 26 de julho, nós começamos todos juntos um ano novo, que representa 13 anos, né? São os próximos 13 anos. É como toda uma nova etapa que a gente vai estar abrindo tantas portas de possibilidades que a gente ainda não tem nem ideia onde vai levar a gente. Mas a gente está aqui, feliz da vida, compartilhando com vocês. Flavinha, maravilha. É isso, né? Para mim tá vibrando muito essa questão do tempo e agora até quero falar um pouquinho sobre as nossas aulas anteriores, né? Mas eu lembro com essa questão do tempo de quando eu fiz esse rompimento de uma vida que eu trabalhava 8 horas por dia, né? Tinha que cumprir aquele horário. Então, no final, eu sentia que eu estava vendendo a minha vida. Assim, eu tô vendendo o meu tempo para alguém para fazer essa coisa que não é para mim, né? Então era a sensação que eu tinha e super respeito quem está curtindo e quem está exercendo a sua função e o seu propósito num programa, né? Ou num método, cumprindo as 8 horas de trabalho, né?
mas para mim não fazia mais sentido. E aí o meu corpo adoeceu. E quando eu tive esse rompimento, aí eu fui para Guarapuava, abri a loja com os meus irmãos, então a gente tinha turnos e eu trabalhava mais cedo. Então eu acordava mais cedo, abria a loja e depois a minha irmã chegava e ela tomava conta. Então, a partir de um momento da tarde, eu tinha tarde livre para fazer o que eu quisesse. E eu estava tão treinada e tão programada a não ter o tempo para fazer as coisas que eu queria, que às vezes eu estava estudando, fazendo uma leitura que eu queria muito, 3 horas da tarde na minha casa, eu morava sozinha, então eu tinha essa disponibilidade e eu me sentia culpada. É muito incrível esse sentimento, porque eu não tinha por que me sentir culpada. Ninguém estava me culpando, mas eu estava vibrando ainda na Matrix, que diz que a gente não tem direito de fazer as coisas que a gente quer e que a gente gosta, e que a gente tem que produzir. Então eu me sentia culpada por não estar produzindo. Uma segunda-feira, 3 horas da tarde, eu pensava, nossa, mas eu tô aqui lendo um livro e as pessoas estão lá trabalhando, estão produzindo, estão ganhando dinheiro. Porque eu ainda estava nesse momento de liberação desse programa, né? E hoje eu entendo isso, que foi tão importante para mim. E hoje eu me sinto super feliz, né? Eu me angustio se eu tenho que fazer uma coisa que eu não quero. Eu sou completamente dona do meu tempo. Se tem alguém que é dona do meu tempo, sou eu, né? Eu organizo da forma que eu quero. Isso eu sinto que é navegar pelo tempo e a gente ter essa propriedade, né? Do que é viver nesse planeta, fazendo as coisas que nos dá prazer. Então, quando a Flávia traz isso, eu sinto, assim, realmente esse processo de liberação e de respeito, que nós somos cíclicos, né? Tem uma aula, então eu até quero convidar vocês a assistirem essa aula que fala sobre os elementos da natureza e as fases da Lua, né? Porque assim como a Lua, como o Sol, como a Terra, que tem os seus ciclos, nós temos os nossos ciclos internos, que são regidos por essas leis naturais também. E de que forma que nós estamos observando esses ciclos, né? Da ginecologia natural, a gente sabe que a gente passa por 4 fases bem marcadas e bem específicas em 28 dias. E como é que a gente está respeitando esses ciclos, né? E aí, junto com as nossas famílias, os nossos companheiros, os nossos filhos, né? Os nossos amigos que vibram junto com a gente essa frequência. Então, um convite é para a gente respeitar, né? Esse sentir, essas emoções, observar essas águas que são movimentadas no nosso corpo de acordo com a Lua, né? De acordo com o movimento da Terra, de acordo com o universo que somos nós. O universo inteiro está dentro de nós. É só a gente observar, reconhecer essa potência e viver plenamente. Vou aproveitar, Ju, pegar aqui a fala, porque veio para mim bem forte, né? Quando você estava falando também, que fez parte do meu caminho, né? E com certeza fez da Flávia também, que é quando a gente também tem filhos, né? E aí, quando a gente tem filhos, pais e mães, a gente entra num lugar que parece também que mesmo quando a gente já avançou nessas libertações de ser dono do tempo, de fazer as minhas escolhas, parece que alguma coisa faz a gente, opa, agora você vai ter que trabalhar sério, agora você vai ter que trabalhar com isso, agora tem uma outra criança, agora a criança toma um tempo diferente. E aí também eu sinto que é um momento de bastante crise, né? Interna, da gente ir afinando a partir desse lugar. E às vezes com pouca referência, né? Então aí você vai ver os grandes mestres espirituais, ninguém tinha filho. Aí você vai ver grandes nomes das pessoas que conquistaram não sei o quê, e aí não tem filho. Daí você fala, então, eu que tenho filho, como é que eu sou dona do meu tempo? Como é que eu realmente ancoro o meu dom? Como é que eu abro espaço na minha vida para realmente me estabelecer dentro da minha verdade, agora com esse novo ser que entra na minha vida 24 horas por dia e que a gente troca a partir disso, que a gente constrói vida junto, né? Constrói o tempo a partir dessa nova configuração. E aí no meu caminho foi muito lindo me abrir para explorar mesmo, né? Porque alguma coisa em mim dizia, é possível.
e eu não conseguia aceitar a condição de dizer, agora que você tem filho, vai ter que ser assim, agora você vai viver em sacrifício, né? Agora você não vai poder mais, um monte de coisas. E eu falava, não, eu não acredito que a vida é isso, eu acredito que o filho vem para a gente refinar ainda mais todo esse caminho, não para a gente abandonar os nossos sonhos, abandonar aquilo que a gente fez, ele veio para dar mais suporte. Para a gente, às vezes, abandonar, sim, muita coisa que nem faz sentido mais no nosso caminho, né? Para poder realmente qualificar a nossa energia, a nossa entrada, né? Nesse mundo dessa abundância em todos os níveis, assim. Então, venho compartilhar aqui, porque eu sei que a Flávia também, que teve 2 filhos, né? O quanto essas questões sociais, essa matrix, esses programas todos ficam ainda mais fortes quando a gente se torna pai e mãe. E para dizer que sim, gente, é muito possível e é necessário que a gente faça isso como pais e mães também. Porque isso cria um tipo de harmonia, né? Com a relação com os filhos, que constrói seres humanos também num outro nível de relação com a verdade, de relação com o próprio sentir, de relação com o tempo num outro lugar. Então, é muito importante que a gente se permita aceitar esse caos que vem junto com as crianças, que as crianças são o caos, né? É a criação, eles estão muito perto da criação ainda. Então, esse caos está ali muito vivo. E ao invés de tentar negar o caos, né? E tentar fazer o caos entrar dentro daquela caixa social, cultural, que já foi estabelecida do sistema, é se permitir ser atravessado por esse caos e encontrando cada vez mais ferramentas que vão dando suporte para que desse caos a gente vá criando muito mais vida para o planeta em todos os sentidos, né? Então fica aí esse convite também, eu sei que muita gente que está assistindo também tem filhos e que também deve ter muitas questões internas em relação a isso e essa dor às vezes, né, de ir para um lado e para o outro, como é que a gente faz para se abrir mesmo, que esses caminhos são muito possíveis e os filhos, claro, né, vão vibrar muito com pais nesse nível de abundância, porque naturalmente eles estão recebendo essa nutrição abundante e aprendendo a encontrar essa abundância já desde cedo, né? E aí, nas aulas que vem também, algumas desse caminho, a gente vai falar também sobre masculino e feminino, sobre a interação dessas energias também. A gente vai trazer algumas coisas que vão trazendo mais suporte também para a gente ir se entendendo dentro dessas relações humanas, todas elas, né? Para que a gente possa cada vez mais estar nessa afinação do nosso coração mesmo com a matéria física. Bom, eu acho que se a gente entrar no tema dos filhos, a gente tem mais tema para um monte de aula, né? Eu, para contar a história, meus filhos nasceram já humanos livres, né? Só fui ter filho depois desse salto. E eles, na verdade, ao contrário do que a gente pensa, né? Que as crianças não vão participar, ou que é um perigo. Não, gente, eles são adolescentes, eles são meio extraterrestres, porque eles têm outro conceito. Para eles, cocriar é o natural. É muito legal contar isso em algum outro momento. Mas é quando a gente perde esses medos também. Ai, eu vou dar uma aula, meu filho não pode estar perto, ou coisas que criança atrapalha, né, que a gente tem, e que na verdade não é, porque eles vão acabar refletindo depois o que eles estão vendo, né? Então, a gente também tem que perder uns medos, assim, em relação a eles. Porque eles estão lá muito mais adiantados que a gente, eles já estão lá na frente, a gente é que está para trás, na verdade. Eles vieram renovar as energias do planeta, então eles vêm muito prontos. A gente é que acha que, ai, não, né? Então a gente confunde também essa coisa do cuidado, que é o cuidado que a gente tem que dar e o exemplo que a gente tem que dar, com medos que a gente tem que fica transferindo para filho. Então, é bem assunto para uma outra aula também. Eu acho bem gostoso a gente falar disso. Sim. A gente começa aqui, os temas começam a surgir, né, Flavinha? E aí a gente realmente assim encontra essa linha que de cada aula que a gente dá são vários outros temas que se abrem para a gente seguir esse caminho de abundância, né? Então eu quero convidar agora para a gente ir fechando. O que vocês acham? Vamos fechando essa aula. Vou convidar todo mundo a seguir com a gente, né? Quem não nos segue lá no Instagram, segue
o perfil Abundância do Ser. Nós estamos também no Facebook, dá para você curtir e também acompanhar as nossas postagens. Se você não se cadastrou ainda no nosso site, abundanciadoser.com.br, você coloca lá o seu e-mail, seu telefone. Nós temos grupos de WhatsApp e de Telegram que são super silenciosos e só recebem mesmo os alertas, as informações sobre as nossas aulas, sobre os nossos projetos. Então, se vocês quiserem fazer parte dessa rede, estão super convidados. Quando vocês cadastrarem o seu e-mail, é importante, quando receberem o nosso e-mail, confirmar essa informação, porque é uma segurança que a gente segue, né? Esse protocolo certinho, que a gente só manda informações para vocês mesmo a partir do momento em que vocês confirmarem esse cadastro. E nos ajudem a divulgar essa informação para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse nosso canal, essas informações. Tanto eu, quanto a Flávia, quanto a Clara, a gente faz isso com muito amor, com muito carinho. A gente tem muitas novidades aí pela frente, então sintam-se todos muito bem-vindos. Então é isso, quem quiser olhar as aulas que a gente já deu lá, as 9 aulas da primeira temporada, aproveita, elas estão lá disponíveis. E estejam sempre aí abertos mesmo para receber tantas informações, não só através da gente. Hoje as informações chegam de muitas formas, se abrem. Quanto mais a gente recebe as informações e consegue trazer para a prática, melhor a gente está. E a gente quer estar melhor junto, porque é isso que faz sentido. E a próxima aula, então, vai ser terça, agora, né? A terça-feira, às 19 horas. E eu vou trazer um tema para a gente começar já a abrir esse canal de abundância nos nossos caminhos, que é a relação com o corpo e os rituais diários para uma vida em abundância, né? Então, como esses detalhes, como essa relação com o nosso corpo, com a nossa vida, pode ser chaves fundamentais de coisas muito simples que podem realmente transformar a sua vida, sem, né? Que às vezes a gente acha, para fazer uma transformação eu vou ter que ter muito dinheiro, daí minha questão é dinheiro, e daí a gente fica ali, né, no circuito. Ou então, para eu ter acesso eu vou ter que viajar para não sei aonde para fazer um curso X e eu não tenho como viajar porque eu tenho filha, e depois volta de novo, né? E não, são coisas que é a forma como que a gente acorda, o que a gente come, como é a nossa relação com o nosso corpo, como é a nossa vida diária, né? E como ela está determinando a nossa realidade. Se a gente quer alcançar a abundância, né? O que a gente precisa? Abrir o nosso olhar e modificar algumas pequenas coisas, qualificar outras. Então, venham na terça-feira, divulguem, chamem as pessoas e se cadastrem para vocês receberem mesmo os alertas das nossas aulas, para que vocês não percam. A gente, às vezes, ainda está na Matrix com um monte de produção, um monte de coisa, e aí quando vê, putz, era ontem a aula e eu perdi. E é muito legal estar ao vivo, né, com vocês, porque daí vocês podem também mandar perguntas, a gente pode responder. Então, claro que as aulas vão estar gravadas, mas o lindo é que vocês estejam ali e a gente possa sentir as energias de vocês também e poder responder perguntas ali na hora. Então, venham e aproveitem esses caminhos da abundância que se abrem agora. Beijos. E vocês também, uma coisa importante, que já estão aqui assistindo, vai ali e dá o clique naquela mãozinha assim, falando, né, que você gostou da aula, porque é muito legal, porque o YouTube, ele gosta de saber como que o público está interagindo, tal, se ele está colocando comentários. Então, a gente também gosta de receber os seus comentários, as suas perguntas e as suas inquietudes, ou alguns temas que vocês gostariam que a gente conversasse aqui. Então, pode colocar nos comentários. A gente também tem o nosso Instagram, onde tem bastante coisa lá, diariamente e tudo mais. Então, quero ver já o joinha de vocês. Beijos, amados! Até terça que vem, a Clarinha trazendo esse tema incrível sobre essa consciência do corpo físico e os rituais diários. Terça às 19 horas. Nos vemos novamente. Beijos! Abundância do ser, todos juntos. Beijo!